Amanhã, reunião dos líderes, para a questão do calendário. Quarta-feira, o nosso culto, né, que é o culto da virada. E domingo que vem, o culto normal de celebração. Aí na outra semana a gente vai normalizar tudo, tá bom? E no segundo domingo é que a gente vai ter a Santa Ceia, tá? Ok? Salmo 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Pai querido, louvado seja o teu nome. Queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos terminando mais um ano que passou depressa, um ano em que enfrentamos tribulações de vários os lados da nossa vida, mas o Senhor esteve conosco. O Senhor nos guardou e preservou e estamos aqui de pé, fortalecido no Senhor e no seu poder, e com o nosso coração aqui, ó Pai, para prestar um culto de gratidão ao Senhor. Este é um culto de gratidão aqui, Pai, e queremos nessa noite que o nosso coração esteja quebrantado e contrito, e que saia do nosso coração um louvor perfeito. O louvor perfeito não é porque a gente pode cantar afinado, Senhor, tu sabe disso, nem isto mesmo, mas é um coração sincero que se derrama diante de Ti. E é isso que eu quero para mim, o meu coração e o coração dos meus irmãos, se derramar diante de Ti, na Tua presença. E desde já eu peço, meu Deus, pela reunião de amanhã, onde estaremos com os líderes fazendo o planejamento do calendário de 2026. Também pelo último culto do ano, que será na quarta-feira, no horário das 20 às 22 horas. E pelo culto do próximo domingo, que também será um culto de celebração, louvor e adoração ao Teu nome. Fica conosco, Senhor, manifestando a Tua presença em nosso meio, abençoando esse período de louvor, onde estaremos cantando cânticos de louvor ao Teu nome. Então, aqueles que ainda estão no caminho, que o Senhor os faça chegar em paz. É assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos componentes do louvor hoje à noite. Olha aí, irmão. Eu disse que aqui tinha talentos. É porque os talentos estavam escondidos. Mas não se esconde de mim, não. Glória a Deus, por favor. Amém, igreja, graça e paz do Senhor. Amém, amados? A graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais um ano que está se findando. Louvamos pela sua misericórdia que se renova, tem se renovado a cada dia em nossas vidas. Nós vamos declarar nessa noite que amamos a Deus. Que a graça dele nos baixa. Amém? Amados, eu não sei para vocês, mas para alguns e para mim, este ano de 2005 foi o ano dos levantes. Tantos levantes. Mas eu aprendi algo no meu período de essência que dizia o seguinte: o guerreiro, quando cai, ele cai de pé. Uns se empurram e caem.
mas nós nos levantamos e estamos de pé. 365 dias estão se findando. Mas olhe para você, olha você aqui, alcançado unicamente pela infinita e misericórdia e graça de Deus. Foi a graça de Deus que nos manteve de pé juntos até agora. As dificuldades foram imensas e incontáveis, mas eu tenho certeza, como diz a palavra, que receberam com lágrimas, ceifarão com alegria. As lágrimas surgiram, as dificuldades vieram, mas você está aqui para agradecer a Deus e dizer que Ele é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Te amo, bebê. Tua graça todos os dias eu estou em tuas mãos. Até o que treinar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo és O que você fez ou deixou de fazer não mudou em mim.
já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser cair. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás
pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, viemos aqui, Pai, para Te agradecer, Deus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada dízimo, cada oferta que foi recolhido nesta noite. Que o Senhor vem estar abençoando e multiplicando, Pai, os celeiros dos Teus filhos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu desde já te agradeço, no nome de Jesus. Irmãos, só um recadinho, né? O ano está terminando e aí a gente vai ter os novos envelopes, né, de dízimo. Vou estar colocando ali hoje. Acredito que no final do culto o pastor vai estar aqui mostrando os envelopes. Você que não tem seu envelope, que deseja, né, ofertar e dizimar na casa do Senhor, pegue, eu vou deixar uns ali em branco, né? Pegue e desde já a gente agradece, né? Pelo ano de 2025, com todos os desafios, né? Mas a gente quer agradecer a cada irmão pela fidelidade, né? E pela contribuição na casa do Senhor. A gente sabe que não é fácil, mas Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Então, desde já agradecemos a todos. Crianças, esqueci. Amém. As crianças já foram passadas na oração, eu vou orar por elas, tá bom? Meus irmãos, graças e paz. Eu creio que nós estamos finalizando o ano. Eu gosto dessa palavra, um ano de sucesso. Ou seja, Deus foi conosco. Deus nos abençoou. De tal forma que o Espírito de Deus me inquietou. Eu achava que eu tinha digitado a mensagem que eu iniciei domingo, Caminho do Coração. E não tinha, estava em rascunho. E aí o que está esse rascunho? Onde for moído, até que eu entendi que Deus queria falar outra coisa. E aí Deus me fez ir para esse caminho. Depois que eu peguei essa mensagem, foi que Deus disse para mim onde estava o rascunho. Aí eu disse, eu vou digitar essa semana para domingo a gente dar uma pincelada naquilo que a gente já falou, né? E aí a gente continua. Amém? Então, também a gente já está com a mensagem escrevendo do final de ano. É nosso culto de quarta-feira, tá? Vai estar no plural, vai para os ministérios, mas eu estou só reforçando e adiantando. Amanhã, a reunião com os líderes, nós vamos fazer todo o planejamento para o calendário de 2026. Vamos ter uma confraternizaçãozinha, né? A gente tem mudado muitas coisas, é tempo de mudança, amém? E quarta-feira, o culto será de 8 às 10. Por quê? Porque há muito tempo que muita gente vem me pedindo, pelo fato de que temos que não vem por causa do horário, fica com medo. Outros porque está recebendo família, outros porque tem que ir para casa de família, outros viajam. E os poucos que vêm, dentro desse pouco, quando dá umas 15 para meia-noite, 20 para meia-noite, vou embora. Quem fica triste depois vem falar comigo. Então, o pivô de tudo sou eu. Então, em conselho, por unanimidade, decidiu que a partir deste ano será de 8 às 10 da noite. Amém? E mesmo assim, devido à nossa amizade, como eu estava falando para Marcelo, a minha característica é que a igreja é a extensão da minha família na terra, mas é a minha família real do céu. Amém? Então, fizemos uma enquete, foi até Bruna que fez, e o resultado foi surpreendente. Tanto, a maioria mesmo, tanto a senhora e o senhor já optaram por isso aí. Amém? Então não esqueça o horário, certo? Então, abra sua Bíblia no Salmo 100, que foi o salmo em que eu dei a abertura, né, do culto, Salmo 100. Esse salmo
nós podemos dizer que ele é um salmo de ações de graça, que ele é um salmo de gratidão, e que ele é um salmo que contém um convite para eu celebrar o Senhor. Amém? E nós devíamos celebrar também, louvar o Senhor, nas lutas, porque é uma forma do Espírito nos confortar, nos fortalecer, né? E também a gente entender que a nossa confiança não está só no momento em que as bênçãos recaem sobre nós, mas é quando a gente está em luta e a gente vê que Deus, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja, mesmo que pareça que está tudo sem saída, que Ele está nos cuidando, mas Ele está trabalhando. Glória, aleluia, amém? Por esse ano todo Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na sua. Eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci no Senhor, amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não me comparo a Elias, longe de mim, porque eu não vou dizer o que Elias dizia e Deus honrava, né? Mas eu vou usar um pouquinho da ousadia de Elias. Ano que vem tem novidades para você. Deus tem um novo para a sua vida. Agora fique na presença do Senhor. Ande na presença do Senhor. Amém? Porque isso é uma realidade. Eu estou esperando coisas boas, pessoais para mim, toda a minha família, e para os projetos da igreja. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, porque Ele já sinalizou e já começou a fazer este mês. E vocês vão ver. Amém? Então, Salmo 100, ele nos diz, eu vou ler uma versão aqui, uma versão transformadora, nova versão transformadora, que diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes do Senhor, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade por todas as gerações. Então aqui está falando de um Deus que Ele é eterno em todos os aspectos. Todos os atributos de Deus estão dentro da eternidade, porque Ele é eterno. Amém? Então essa é uma segurança para nós. Então, eu vou dizer que esse salmo está me convidando. E é um convite que eu não posso resistir. É um convite que eu tenho que aceitar e que eu tenho que carimbar a minha presença. Amém? E qual é a minha presença? É louvar a Deus o tempo todo. É andando, é sentado, é no chuveiro, é no carro, é no ônibus, seja onde for. A minha alma, meu espírito tem que estar louvando a Deus o tempo todo. Porque o louvor, se nós permitirmos que o louvor flua do nosso coração, aí da parte de Deus, a nossa alma é cheia de alegria. Amém? Nosso coração, aleluia, se estiver, aí aquilo que a gente olha assim como sem saída, a gente já vê saída, porque a esperança abre os nossos olhos. É um salmo que eu podia dizer que é um salmo esperançoso. É um salmo que está cheio de virtudes de Deus para mim e para você. Então este é um salmo que traz um extraordinário convite de louvor a Deus. Precisamos admitir com sinceridade que temos razões de sobra para nos alegrar no Senhor, e por isso devemos louvá-lo sempre. Aí aqui eu faço um parênteses. Lembre-se de um personagem chamado Ana. Pense uma tristeza. Ela disse para o sacerdote ali: a minha alma está atribulada, a minha alma está em angústia, a minha alma está em aflição. Mas o que ela fez? Ela louvou a Deus. Como? Porque ela
louvar a Deus, não é eu cantar um canto, é eu orar a Ele, entregando a Ele minha angústia, dizendo para Ele os motivos pelos quais eu estou angustiado, e é dizer para Ele que eu confio nele, e que eu peço que Ele mude essa circunstância, e Ele é o Deus que pode mudar, Ele é o Deus que pode mudar, e nessa noite Deus pode mudar tua aflição, porque Ele pode resolver o problema, Ele tem a solução, Ele pode tudo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Irmãos, é interessante. Eu fui questionar Deus novamente, questão do tempo da minha ida, e Deus falou para mim novamente, é no meu tempo. E sabe o que Ele disse? Ele disse duas coisas que me chamou a atenção. A primeira dela, Ele disse: a enfermidade quer te levar, mas eu estou cuidando de ti. Interessante, né? Eu guardei, vou ver. E a outra coisa Ele disse: ser fiel a mim. Isso não quer dizer que eu tenho sido infiel, não. Isso quer dizer que Ele está dizendo: é eu ser fiel, hoje, aqui, nesse momento que eu estou falando, e continuar sendo, por todo o tempo, até a virada do dia, para o outro dia, e continuar sendo fiel, porque Deus ama quem é fiel. Aí eu fico a pergunta: em que eu não estou sendo? Eu preciso me examinar. Fiquei cuidado disso. Mas note, eu fui para o médico. E o médico, o primeiro, quando viu o resultado, quando eu falei os exames, ele disse: isso aqui foi gravíssimo. Grave, eu até me assustei. Mas eu me lembrei que no hospital ele disse: toque em Jesus. Ponto. Porque Ele é Deus. E eu posso acrescentar: é meu Deus. Primeiro, eu creio que Ele é Deus. Segundo, eu creio que Ele é meu Deus. Ou seja, eu pertenço a Ele. Amém? E aí agora eu fui para o segundo médico, porque eu fiz uma endoscopia e foi feita também uma biópsia, né? Foi tirado dos poros. E eu orei ao Senhor. Quando eu cheguei no médico, me olhou, peguei o resultado, já sabia, porque eu ouvi o dia, eu disse: aqui não tem nada, mas aqui está mostrando duas gastrites, né? Duas feridas lá, eu não nome que a medicina usa, bom, refluxo, vamos pegar isso aí. E ele disse que isso aqui, aí mostrou lá, eu tive pequenos derrames, sangramento. Aí ele disse: mas nada é maligno. Deus disse para mim: a enfermidade quer te levar, mas eu cuido. Agora, irmão, presta atenção aqui. Como é que Ele cuida? Eu creio, confiando nele, e indo pelo caminho também que Ele criou, a minha parte. Consulta médica, exame médico e medicamento. Aprendam isso. Não brinque com outras coisas aí, não, porque tem muita corrente ali dizendo só que você não precisa dessas coisas. Não faça isso, se afrontar a Deus. Deus criou a medicina, Deus deu dons aos homens de sabedoria para serem médicos, e assim vai em todas as áreas da vida humana. Amém, irmão? Então Deus tem coisas novas. Deus tem cuidado de você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não fique pirado, pare de murmurar, pare de reclamar. Acabou, irmão. Acabou aquele tempo de disco em vitória, arranhado, né? Que ficava repetindo. Acabou, senhor. Se modernize. Abra a boca e louva o Senhor. Aleluia. Porque Deus, às vezes Deus tem tantas coisas para fazer, grandes coisas para fazer, nós atrapalhamos, irmão. Murmuração é incredulidade. Incredulidade
incredulidade é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu, sabe? Essa é a conta. A Bíblia toda me convida a louvar a Deus, confiando que Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está me guiando, Deus está me sustentando, Deus está me curando, Deus está me dando vitória. Aleluia! E como até aqui me ajudou o Senhor, vai ser até eu ir para a eternidade. Significa que eu vou terminar o ano bem, e vou iniciar bem, e vou passar por tempestade, por vendaval, mas vou passar. Não vou ficar com você vitorioso. Você também. Eu? A gente gosta de flores, né? E, principalmente a rosa. Rosa é uma coisa que chama a atenção para os nossos olhos brilham, mas ela tem espinho. Tem muito espinho. Mas vale a pena. A vida cristã tem espinho, mas tem rosa. Aleluia! Cujo perfume dela inala a presença do Criador, a presença do Cristo que cura, que sara, que liberta. Amém? Do Cristo que derramou do seu sangue na cruz e que sobre o seu corpo tomou todos os nossos pecados, enfermidades, tomou tudo. Na cruz tudo foi resolvido. A cruz foi a solução para mim e para você. Não importa, irmão, do que eu tenha que fazer ou deixar de fazer, tudo já foi resolvido. Agora as consequências tem. Mas que está tudo resolvido, está. Está tudo resolvido. O meu lugar no céu está reservado. Uma comitiva vem me buscar. No meu caso particular, ele disse que ele viria, ele disse a mim. E eu creio, né? E creio. Mas é isso aí. Na terra, muitos aplausos a gente não tem. E dos muitos de alguns que a gente tem, alguns não são sinceros. Mas no céu, quando você chega, o céu vai lhe aplaudir. De verdade. Porque vai dizer: chegou mais um campeão, uma campeã do Senhor. Chegou mais um vitorioso, mais uma vitoriosa. Aleluia. Batalhou na terra, sofreu na terra, gemeu na terra, mas cantou na terra, louvou na terra, adorou na terra, porque esse Deus é quem serve. Aleluia. Será que eu termino essa mensagem hoje? Meu Deus do céu. Tem fogo aí, irmão? Glória a Deus! Glória! Aleluia! São os irmãozinhos que gostam de fazer isso, né? Essa aí não é muito não, mas... Irmão, uma coisa é clara, uma coisa está evidente. É que nós vivemos debaixo do favor de Deus. Vivemos sob o seu controle contínuo. E temos experimentado do seu amor cada dia. Dependemos exclusivamente, totalmente dele. Absolutamente dele. Para tudo. Se alguma coisa deu errada, é porque tu dependeu dele. Não buscou ele. Mas pastor, mas eu fiz tudo certinho, e daí? Jesus não fez? Os apóstolos não fizeram? Não é porque fizeram certo que sofreram o que sofreram. É justamente porque fizeram o que é certo. Então essa percepção deve encher nosso coração de gratidão e louvor todas as vezes que nos achegarmos a Ele em oração. O Senhor nosso Deus nunca para de derramar sua compaixão, suas infinitas e insondáveis misericórdias sobre nós, e sempre cumpre suas promessas de nos socorrer, de nos atender quando a Ele clamamos. Pense, um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, nossa súplica. Louvado seja Deus. E tem uma coisa, irmão. Na hora da oração, nós terminamos.
Permita que seu coração se encha de louvor. De louvor. Agradeça a Ele. Louvado seja Ele. Para sempre o nome dele seja glorificado por intermédio de nossa vida. O cântico individual e o congregacional, coletivo, nós aqui, eu particularmente, eu com os irmãos, deve ser, antes de tudo, dirigido ao Senhor. Tudo deve ser direcionado a Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas, e por Ele todas as coisas devem ser feitas. O Senhor é nosso Deus. Aleluia. E quando nós nos dirigimos a Deus, seja em cântico individual ou congregacional, esse cântico, esse louvor deve ser executado com alegria e plena consciência de sua presença. Ou seja, a presença de Deus deve estar na minha consciência de que Ele está, porque é sinal de crença, de que eu creio. Amém? Eu não vou adorar a Deus, um Deus que não está. E meu Deus está, porque Ele é Deus vivo, não Deus morto. Ele é vivo, então Ele está. E Ele disse que estaria, e Ele se faz presente. Amém? Nos cânticos celebramos, relembrando que Deus nos criou e redimiu, e agora somos o seu povo, e que Ele é o nosso pastor. Portanto, cantemos o seu amor, cantemos sua fidelidade, sua bondade e verdade, que durarão para sempre. E sobre isso aí Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, verso 19, finalizando o verso, ele vai dizer: falando entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No coração. Segredo é o coração. Amém? Então veja, estes salmos simplesmente era entoado conforme indicado por seu conteúdo, por um cortejo de adoradores que estavam a ponto de entrar nos portões e nos atos do templo. Eles estavam um cortejo de um número grande de adoradores. Eles estavam se aproximando, chegando nos portões para adentrarem. Olha o que diz o verso 2, irmãos: sirva ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. Então, como é que eu vou entrar na presença de Deus? Porque a presença de Deus nós sabíamos que era representada por uma arca, a arca da aliança, que estava lá dentro do templo. Então eu não poderia entrar de qualquer jeito. Então isso é um alerta para nós. Deus não é doido. Isso aqui não é o templo de Salomão, mas é um templo onde nós chegamos para adorar a Deus. Portanto, antes de passar pelo portão e a porta, olha o que eu disse aqui: portões e nos atos do templo. Já está com espírito de adoração. Aleluia. Não é espírito de conversação, de blá 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 de outras coisas, mesmo coisas santas, mas isso é para depois. Mas na hora que eu venho para o horário em que eu estou comprometido em adorar a Deus, é culto a Deus, então é para Ele. Lembra que eu já disse aqui? É para Ele. Tudo é para Ele. Então, antes de passar meu coração já tem que estar pulsando, queimando, doidinho para louvar a Deus. E como nós temos uma liturgia, é o louvor. O louvor deu o primeiro toque, abriu pela boca, eu estou abrindo junto.
Isso faz toda a diferença. Se você entrar aqui assim, mesmo que você venha atribulado, você vai sair diferente. Ana entrou com a alma atribulada. Ela saiu do templo cheia de alegria e de esperança, crendo. E o Senhor realizou ou respondeu ao seu clamor, à sua súplica. E Ana foi cheia de alegria. Aleluia. Glória a Deus. E ela deu à luz um profeta extraordinário. Profeta e sacerdote. E juiz. Foi 3 coisas. Ele foi juiz do povo todo de Israel. Ele que julgava as causas. Era o sacerdote e era o profeta. Meu irmão, não é brincadeira não. Então, o verso 2 que eu li, agora veja o verso 4, deixa eu ler aqui. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos. Aí o verso 4: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei graça e bendizei o seu nome. Aleluia, glória a Deus por isso. Aqui tem, irmão, uma sequência de ensinamentos para o nosso bem, porque agrada a Deus, porque foi o próprio Deus que instruiu o salmista, porque Deus quer abençoar você. Deus quer me abençoar. Aleluia, glória a Deus. E veja, irmão, que o versículo 1 ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor, ou aclama ao Senhor todos os habitantes da terra. Mesma coisa. O sentido da verdade está implícito em qualquer versão, porque o sentido é que haja alegria no meu coração em aceitar o convite para louvar a Deus, agradecer a Deus. E a fé, que na tradução do português eles acrescentaram 2 vocais, não tem no original hebraico, é Y, H, W, H. Mas quem é Deus? A palavra é Deus, né? É Deus, é o Senhor, é o nosso Elohim, é o nosso Criador. E Israel é o seu povo, nós somos o povo de Deus. E o verso 3 faz um alerta: sabei que o Senhor é Deus. Precisamos saber quem é Deus. Não é aleatória. Eu não vou fazer o que eu fazia, né? Entro lá no juiz, tinha ido para um culto, de muita luta, é um outro momento para eu contar. Acabou que eu fui e eu estava lá. Aí o pessoal louvava e eu ficava tentando, que nem papagaio, repetir. Ou batia a palma, eu batia. Mas meu coração estava distante da vida. Não estava. Até que o pastor disse: feche seus olhos, pense em Deus. Só isso ele disse. E quando ele começou a orar, o Senhor se apresentou a mim. Mudou a minha história. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu não sou um papagaio para imitar ninguém. Hoje eu sou um adorador. Alguém que louva a Deus de todo o coração. Apesar da minha fragilidade humana, apesar de muitas vezes estar atormentado, atribulado, mas eu louvo a Deus. Não é para aparecer não, porque isso não é virtude minha não. Isso é obediência, é para todos nós. Amém? E faz bem, faz bem, faz bem. Aleluia.
o povo seguia em cortejo na direção do templo em Jerusalém e cantava o tempo todo. Eles entoavam hinos dentro dos portões do templo, realizavam sacrifício e apresentavam votos nacionais e pessoais. Entre mentes, prosseguiu o ruído elevado e as ações de graças. Alto, cantavam alto. Nós estamos numa romaria, irmão, que não é. A nossa romaria é diferente da romaria da pena. Viu? Louvado Senhor. Porque a gente, para onde a gente vai, se é em casa, de um cômodo para outro, se é saindo de casa, se é no trabalho andando no cômodo do trabalho, ou indo na rua, o coração está no Aleluia. o Glória a coração. Deus. Ao Deus que eu conheço, o Deus que já disse é Deus. Acabou-se. Às vezes a gente vai explicar muito e embaraça. Mas a coisa assim, quanto mais simples a gente for, mais o povo vai entender. Porque o Espírito Santo, ele não complica, ele descomplica. Ele vai direto ao ponto. Quando eu fui falar com o japonês, eu disse: o Deus que eu estou apresentando a você a Bíblia, vai mudar a sua vida. Porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Ponto. Acabou-se. Eu já sabia que eles creem num monte de coisa. São budistas, são chineses. E creem num monte de coisa. Mas o cerne, qual é a religião daqui? Vai dizer budismo. Mas quando você adentra, você vê um monte de coisa. Você vai no shopping, é um lugar com cada animal que é um Deus. Você vai num grande shopping, todos eles. Tem um altar lá enorme, cheio de coisa, e aqui ao diabo. Ao Deus diabo, mesmo assim. Campo do inferno. Aí eu acho que Deus aqui. Satanás, ele levantava a mão, pá. Ele não liga. E os que olhavam achavam que eu devia estar fazendo nem minha ideia, sei lá o quê. Eu estava repreendendo. Era uma pressão tão grande que eu chegava em casa com dor de cabeça. Pressão. Demônio ali com força. O povo veio mais treva. Uma Ásia em que Paulo pregou. Paulo pregou por toda a Ásia. Paulo chegou no Japão também, na China. E eu acredito até na Rússia, porque a Rússia é vizinha do Japão, que é vizinho da China, que é vizinho da Coreia. Paulo passou por toda a Ásia. Pregou o Evangelho no poder e na unção do Espírito de Deus. E essa autoridade está sobre você, está sobre mim. Pastor, mas eu não sei falar a língua, falar em português mesmo. Qualquer coisa você fala em mistério. Acabou-se. Alguém pergunta: pastor, como é que o senhor repreende os demônios? Eu digo: não vou falar em mistério para ele. Fale em português. Em nome de Jesus. Não, quando em nome de Jesus sai, eu não sei se ele entendeu, sai o nome, mas o nome eu sei. Que ele entendeu. E o Espírito Santo faz a obra. E muitos foram libertos para a glória de Deus. Porque o poder não está, não é nosso, é de Deus, mas está em nós para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles prosseguem. E o versículo 2 diz: serviu ao Senhor com alegria. Em contínuo louvor, o povo se aproximava dos atos do templo. O coro nos exortava a servir ao Senhor com alegria. Irmão, tem alguma coisa errada se você está servindo a Deus com tristeza, é só tristeza. A tristeza provoca a murmuração. Então, que Deus é que você está servindo? Qual é o Deus que você tem louvado e adorado? A Bíblia diz que é para servir com alegria. Diga para o seu irmão: sirva com alegria. Aleluia.
Em outras palavras, é fazer tudo o que a lei ordenava acerca do culto a Deus, incluindo elaborar os ritos de sacrifício, oferendas e votos. Isso deveria ser cumprido com alegria, porquanto não era pouco ser participante das bênçãos da aliança de Deus. Por isso, lá em Gênesis 15, 18, diz: naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão e disse: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus faz uma aliança com o povo, Deuteronômio 29, aliança ou pacto davídico. 2 Samuel capítulo 7, verso 4, 8 a 17. Não dá para mim ler aqui. Então, Deus é Deus da aliança. Nós temos uma aliança, né? A aliança de Deus, ela nos traz alegria. E por que eu estou triste? É crendo. E quem é a aliança de Deus? Jesus Cristo, irmão. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Agora, participar dos cultos, fazer minha reflexão ou meditação pessoal, orar pessoalmente com ele a sós, orar com os irmãos, amém? Isso aí, e fazer a obra, não tem outra coisa. A adoração dos hebreus era jubilosa, visto que sempre celebrava os feitos de Deus em favor dos homens. Cada vez que Israel adorava, celebrava vitórias. A religião do verdadeiro Deus pretendia remover a miséria humana e tornar a humanidade feliz. O homem que é crente, mas não é feliz, não compreende a fé cristã ou não está fazendo dela um uso apropriado. A alegria expressa-se em cânticos de júbilo quando o povo se aproximava de seu santuário de Deus. Por isso que o salmista no Salmo 95,6 diz assim, ele faz um convite poderoso: venham, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E ele chama a atenção para dizer que ele nos criou. Lembrei de algo que eu disse lá atrás na fala, de que ele nos criou e redimiu. Ou seja, fomos criados, nos rebelamos, mas ele nos resgatou. Eu sempre lembro da história do menino que brincava no riacho que passava nos fundos da sua casa. Nunca esqueci essa história. Eu sei que muitos aqui já ouviram, vou ouvir de novo. Deixa eu repetir. É porque eu gosto, é porque eu estou ganhando ainda não, viu? É porque eu gosto. E deu uma chuva, né? Como a gente diz, torrencial, ou um toró. Vai cair um toró, né? Chuva grossa, muita chuva. Pá, levou o barquinho dele. Depois que passou tudo isso, a cidade voltou ao normal, ele foi para a escola. No caminho da escola, passou por uma lojinha e estava lá na vitrine do barco dele. Ele entrou cheio de alegria, chegou lá e disse: ei, esse barco é meu, eu vou levar. A doce: vai não, esse barco não é seu, é meu. Não é. Para ser seu, puxa tanto, não está certo. Aí ele juntou suas moedas, ele chegou lá e disse: o barco é meu. Não é, só se você comprar. Aí ele pagou e disse: é meu, 2 vezes. Aí o homem ficou assim, né, invocado com aquele menino e disse: por que disse que foi eu que fiz e comprei de volta? Jesus nos comprou de volta. E uma boa notícia: não tem mastigos da mão dele, não tem vendaval, não tem chuva torrencial, não tem terremoto, não tem sistema maligno, não tem homem na terra, nem anjo, não tem ninguém que possa nos tirar dele. Não, nós já somos dele e já temos nosso lugar na vitrine dele, a mansão celestial. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja Deus. O Salmo 96, verso 8 e 9 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus santuários. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Todas as terras. Foi o que criou, de um modo geral, a terra, mas a terra está dividida, não é verdade? Dividida por rios, por lagos, por grandes lagos, por oceanos, enfim, mas todo lugar adore ao Senhor. O verso 3 ele vai dizer: saber que o Senhor é Deus. Portanto, Deus é Deus. Ou seja, Yahvé é Elohim. Deus é Deus. Foi o que Jó disse quando quiseram questionar ele. Ele disse: olhe, ele não disse assim, vou dizer do meu jeito. Aí Jó disse: olha, vocês quer saber de uma coisa? Acaba com essa história aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é Deus. E saiu fora. Não sei se ele fez isso, estou dizendo, né? Estou fantasiando aqui. Ele saiu fora. É o que ele tem que fazer. O cara fica teimando com você e fica querendo ridicularizar, né? Menosprezar e outras terminologias aí. Sabe uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é canhoto, é canhoto. Deus é Deus. Pronto. Pode deixar que o Espírito vai fazer a obra. Se ele foi escolhido, né? Opa, vai para a destinação aí. Vamos lá. Ninguém deu origem a si mesmo. E o grande originador de todas as coisas merece o louvor e o agradecimento de suas criaturas, pois a vida agora é boa e conduz à vida eterna. Ato contínuo, o povo criado tornou-se o povo de Deus, composto pelas ovelhas do seu pastoreio. Agora, Deus é visto como pastor. O Salmo 23 fala muito bem sobre isso, do começo ao fim. E então, o Salmo 80, verso 1 diz assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Reitera o mesmo tema. Aleluia. Esse simbolismo é apresentado em outros salmos, né? O verso 3 vai dizer no final: somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Você é pastoreado por ele? Então você é parte do rebanho dele. Amém? Glória a Deus por isso. Foi ele quem nos fez, não foi o homem que criou a si mesmo. E esta é uma posição, ou aliás, uma possível tradução do original hebraico, preservada na King James Version. Outras versões diz aqui: e somos dele, o que tem algum apoio nos manuscritos do Antigo Testamento. Assim dizem o Targum e a versão siríaca, bem como King e Aben Ezra. Por outro lado, declarar que o homem não se criou a si mesmo, embora isso pareça um truísmo autêntico, faz bom contraste com ter sido criado por Deus. Ter tido tal origem faz do homem uma criatura subordinada, humilde e ansiosa por louvar ao Criador. Amém? Então, louvado seja Deus. Eu vou resumir esse negócio aqui. Ele que me criou, eu sou subordinado a ele, porque eu sou a criatura que ele criou, porque ele é o Criador. Ele faz como quer. Amém? E não tem coisa melhor para a gente entender isso, no meu ponto de vista, é quando ele diz para Jeremias: desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. E vocês conhecem a história. Ali é fantástico, é lindo, né? Aquele ensinamento que ele vai dizer para Jeremias transmitir para o povo. Então, se o homem é oriundo do ser divino,
então deve estar pronto para servir e louvar o ser divino, por causa de todos os benefícios recebidos da parte do Criador. Somos rebanho do seu pastoreio. Quando essa figura simbólica, o Salmo 74, verso 1 vai dizer: ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Olha o salmista perguntando. Salmo 79, verso 13: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. E aí o Salmo 95, verso 7 diz: Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Eita! Ainda temos o Salmo 23, verso 1, Salmo 81. As ovelhas são animais humildes, fáceis de liderar e também de ser destruídas. As ovelhas do pasto divino dependem inteiramente do Supremo Pastor para cada necessidade. Esse fato provavelmente inspirou os autores do salmista a empregar essa figura, baseada naquilo que eles viam, os pastores cuidando de ovelha. Então eles se sentiram como que ovelhas, ou seja, as ovelhas, animais frágeis, podem ser destruídas a qualquer momento por leões, por ursos, por lobos, mas o pastor não só as apacentava, mas livrava e as mantinha saudáveis com alimentos, pastos verdejantes, águas tranquilas. Nós somos ovelhas na mão do Supremo Pastor. Portanto, eu estou sendo bem cuidado, eu estou amparado, estou sustentado, estou protegido, me sinto fortalecido, seguro. Amém? Glória a Deus por isso. E não é anjo, nem querubim, nem arcanjo, nem serafim que está me conduzindo ao encontro dele. É Ele mesmo. É o meu Deus. Mas esses que eu citei, não todos, estão a serviço dele para me servir. Diga aí, irmão. Diga aí. Você crê que tem uma comitiva angelical com ordem específica para te guardar? Aleluia. Oh, glória. Verso 4, irmão. Vamos já encerrando. Entrai por suas portas com ações de graça. O cortejo agora entra no terreno do templo. O tema é o agradecimento ao Senhor, ou seja, Adonai, por quando Deus é bom e criou a todos nós. E o salmista no Salmo 92, versículo 3 vai dizer: plantados na casa do Senhor, florescerão nos ares do nosso Deus. E o Salmo 96, verso 8 diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos. E não tem oferta maior do que é a sua vida, você entregando a sua vida em confiança nas mãos dele. Porque muitas vezes é uma interpretação só de dinheiro. Deus precisa de dinheiro no meio tempo. Quem precisa somos nós. Nós é quem precisamos, irmão, ofertar e dizimar para termos benefícios. Veja quantos benefícios Deus já fez aqui, desde que isso aqui foi fundado, desde a época do primeiro pastor. Veja os benefícios que Deus já nos deu agora. Vai chegar agora em fevereiro 60 cadeiras, 60. Aí eu faço parte, não fico de fora não. Participe. Agora eu faço uma aplicação. Entre com sua oferta nessa campanha, porque é para nós mesmos. Amém? Brincadeira, para relaxar. Então veja, as oferendas de ações de graças eram feitas paralelamente aos votos. Ambos refletiam a gratidão por todas as coisas boas recebidas da mão de Deus.
Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 12, verso 11, Levítico 23, 37 e 38, né, nos chama a atenção para isso. Seja agradecido por todas as suas bênçãos e por toda a sua graça, por todas as coisas em todos os tempos. Abençoai o seu nome, atribuindo-lhe honra, bênção e glória para sempre. Amém? Somos abençoados. E por que a gente não abençoa o nome do Senhor? Como, irmão? Honrando o nome dele, louvando o nome dele, adorando o nome dele. Aleluia, glória a Deus. E aí você pode ir para o Salmo 72, verso 19, e o Salmo 103, verso 1. Amém? Aí eu vou para o verso 5, caminhando para o fim. Porque o Senhor é bom. Tudo isso que eu lhe falei tem uma razão de ser, tem um motivo de ser. Qual é, irmão? O Senhor é bom. Diga, meu Senhor é bom. É por isso, irmão. Ele é bom. Ele me salvou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele me salvou do inferno e me tornou cidadão dos céus. Aleluia, glória a Deus. Ele me livrou das garras de Satanás e colocou nas suas mãos macias de proteção de pastor. Aleluia, glória a Deus. As ações de graças, conforme o verso 5, são feitos verbalmente mediante oferenda e votos apropriados, porque Deus é e Ele se tem revelado bom. Seu amor constante inspira todos os atos divinos, e isso para todos sempre. Sua fidelidade perdura por todas as gerações. O amor constante e a fidelidade de Deus, que são os companheiros de Deus, como se fossem seus arautos das boas novas aos homens. Eu olho para trás e vejo a bondade de Deus para com meus avós. Eu não conheci meus bisavós, mas meus avós eu vejo. Aí eu vejo a bondade dele passando pelos meus tios e tias, pelos meus primos, não é? Meu pai, entra meu pai, a bondade de Deus para com a minha mãe, para comigo, meus irmãos. A bondade de Deus é grande, em todos os sentidos. Eu vejo carências na família, mas Deus suprindo, não deixa passar fome. Eu vejo a enfermidade e Deus curando. Meu irmão agora, né? Ele infartou, passou 5 horas infartado. Segundo me foi dito, ele agora só tem 50% do coração. O coração, ele é músculo, mas Deus guardou a vida dele. O pastor Gilvan foi pastor de Madalena e de Marcelo. Ele disse, está com 35, mas no dia que ele veio pregar aqui, ele ainda dava uns pulinhos, com 50% do coração. Ele está com 35%, mas continua ali pregando, não está à frente da obra, mas está o filho dele. O filho dele que estava perdido. Eu morava perto da casa dele, vi quando ele abriu o trabalho, como é que está hoje. As orações que ele solicitava pelo filho, o filho ficou preso, mas Deus tirou. Fez do filho, sabe o que? Um pastor. E hoje é o presidente da denominação que Gilvan fundou. O filho dele é o presidente. É quem assumiu a obra toda. E já abriu congregações. Deus é Deus, Deus é bom. Veja como Deus cuidou. Deus tem cuidado da família dele, é o mar que eu tenho acompanhado. As circunstâncias, as situações mais diversas, mas o Senhor ali. Como o Senhor cuidou de Verônica. Ei, Verônica? Está cuidando. E assim é todos nós aqui, irmão. Falar nisso, quase que eu me esqueço, eu não esqueço, Fernando. Desculpa aí eu quebrar aqui, né? A gente visitar a tua sobrinha, para a gente ungir ela, tá? Faz parte do culto, gente. Um pouquinho aí.
Mas vamos lá. O Salmo 89, verso 1, 2 e 33 vai dizer: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ou seja, você canta dizendo, falando, salmodiando e cantando hinos das benevolências que Deus tem feito. E há hinos que falam da misericórdia de Deus, e ele vai dizer: cantarei, é para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade, pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu firmarás nos céus, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem mentirei a minha fidelidade. Estas qualidades são colocadas lado a lado, e no mesmo Salmo 89, aí verso 14, 24, 28 diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Opa! Às vezes a gente faz a imagem de um trono, né? Aquele filme que a gente assiste, né? De rei, aqueles cabeludos, bonitão. Só coisa material. Mas aqui, olha o valor, olha o que é o trono aqui. Uma das coisas do trono: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Deus não nega o direito ao necessitado. Deus não deixa de fazer justiça aos injustiçados. Todos que praticam a injustiça têm seu dia determinado por Deus. Não é o nosso, mas é o dele. Graça e verdade te precedem. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Deus está falando aqui do que ele vai fazer, conforme atributos dele, que emana do trono dele, que a bondade e a fidelidade dele vai acompanhar. É tanto que o salmista diz que a bondade e a fidelidade só me acompanharão por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Outra versão diz: e voltarei para casa. Eu gosto dessa, que eu estou voltando para casa. Aleluia. Glória a Deus. O amor, onde o amor constante aparece sozinho, bem como nos versos 5 e 8, os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmistas eram realmente inspirados por Deus, não tem dúvida. Onde a fidelidade aparece sozinho, o amor, está aqui que ele diz. Portanto, são três os companheiros do Senhor: a bondade, o amor e a fidelidade. Quão diferente era Deus dos ídolos que representavam os deuses imaginados pelos pagãos. O poder máximo operava mediante um amor infinito, e o amor era garantido pela fidelidade de Deus. O conceito pagão de que poder é direito fica assim eliminado, além do que as qualidades morais não eram características dos deuses pagãos. Fidelidade, com base nos costumes hebraicos, isso aponta para a lei e suas exigências. Quanto a um sumário do que a lei significava para Israel, naturalmente, uma fidelidade acompanha de perto a lei, e o evangelho cristão trouxe mais fiel em Cristo. Portanto, celebremos ao Senhor por sua bondade, por sua fidelidade e pelo seu amor constante. Ele é digno de todo louvor. O Salmo 1, verso 2 diz: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Está falando aqui, irmão, Salmo 1, está falando
aquele que tem ao Senhor. Qual é a prioridade de quem tem o Senhor? Olha aqui. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Qual é o seu prazer, amado? Que possamos nos deleitar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por todos que aqui se fizeram presente. Obrigado por essa palavra que veio do trono da graça, por intermédio do teu Espírito, ministrando através de mim para todos os nossos corações. Que essa palavra surta efeito naquilo que cada um de nós está a precisar. Pois, verdade seja dita, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos. Dependemos de Ti, Senhor. Estamos submissos a Ti, Senhor. Nos ajude. Por favor, nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ter os avisos. Amém. Acho que eu sei que tem algo para falar aqui. Amém. Irmãos, presta atenção.